Ruína e Ascensão, A Conjuradora do Sol Vive, Trilogia Grisha, volume 3, de Leigh Bardugo, tradução Eric Novello, editora Gutenberg. Para meu pai Harvey, às vezes nossos heróis acabam não sobrevivendo. Antes. O nome do monstro era Eisenrud, o grande verme. Alguns diziam que ele era o responsável pelos túneis que corriam sob Ravnica. Doente de fome, ele comia lodo e cascalho, cavando cada vez mais fundo na terra, procurando por algo para satisfazer seu apetite, até que um dia foi longe demais e se perdeu na escuridão. Essa era apenas uma história, mas na Catedral Branca as pessoas tomavam cuidado para não se afastar demais das passagens que contornavam as cavernas principais. Estranhos sons ecoavam pela rede sombria de túneis, gemidos e estrondos inexplicáveis. Os intervalos gelados de silêncio eram quebrados por sibilos baixos, que podiam não ser nada ou podiam ser o movimento sinuoso de um corpo longo, serpenteando perto de uma passagem próxima em busca de uma presa. Nesses momentos, era fácil acreditar que o Eisenrud ainda vivia em algum lugar, esperando para ser acordado pelo chamado de heróis, sonhando com a ótima refeição que teria se ao menos alguma criança desafortunada caminhasse para dentro de sua boca. Um monstro como esse repousa, mas não morre. O garoto contou essa e outras histórias para a menina, além de todas as novas histórias que ele conseguiu reunir, nos primeiros dias, quando ainda permitiam que se aproximasse dela. Ele se sentava ao lado dela na cama, tentando fazê-la comer, ouvindo o assovio dolorido de seus pulmões, e ele contaria a história de um rio domado por um generoso hidro e treinado para mergulhar pelas camadas de rocha, procurando uma moeda mágica. Ele sussurrava sobre o pobre e amaldiçoado Peliekin, que trabalhava durante milhares de anos com sua picareta mágica, deixando cavernas e passagens em seu despertar, uma criatura solitária em busca de nada além de distração, que acumulava ouro e joias que nunca pretendia gastar. Então, em uma manhã, o garoto chegou para descobrir que seu caminho até o quarto da menina estava protegido por homens armados, e quando se recusou a partir, eles o arrastaram acorrentado para além de sua porta. O sacerdote alertou o garoto de que a fé lhe traria a paz e a obediência lhe manteria respirando. Trancada em sua cela sozinha, com nada além de uma goteira e da batida lenta de seu coração, a garota sabia que as histórias sobre Eisenrud eram verdadeiras. Ela tinha sido engolida inteira, devorada, e na escoante barriga de alabastro da Catedral Branca somente a santa permanecia. A santa acordava a cada dia com o som de seu nome sendo cantado, e a cada dia seu exército crescia, aumentando em número com os famintos e desesperançados, com soldados feridos e crianças que mal tinham tamanho para segurar seus rifles. O sacerdote disse aos crentes que ela seria a rainha um dia, e eles acreditaram nele. Mas eles se questionavam sobre sua misteriosa corte abalada, a Eros de língua afiada e cabelos negros como o corvo, a arruinada com seu manto negro e cicatrizes odiondas, o sábio pálido que desaparecia com seus livros e instrumentos estranhos. Esses eram os parcos remanescentes do segundo exército, companhia inadequada para uma santa. Poucos sabiam que ela estava acabada, que qualquer que fosse o poder que a tivesse abençoado, divino ou de outro tipo, ele tinha sumido, ou pelo menos ficado fora de alcance. Seus seguidores eram mantidos distantes para que não pudessem ver que seus olhos eram buracos escuros e que sua respiração vinha em soluços assustados. Ela caminhava devagar, timidamente, com seus ossos quebradiços frágeis em seu corpo, aquela garota adoentada na qual todos depositavam suas esperanças. Na superfície, um novo rei governava com seu exército de sombras, e ele ordenava que sua conjuradora do sol fosse devolvida. Ele lançou ameaças e ofereceu recompensas, mas a resposta que recebeu veio na forma de um desafio,
de um foragido que o povo havia apelidado de Príncipe do Ar. Ele atacou ao longo da fronteira norte, bombardeando linhas de suprimento, forçando o Rei Sombra a reabrir comércio e viagens pela dobra, com nada além de sorte e fogo dos infernais para manter os monstros distantes. Alguns diziam que seu desafiante era um príncipe Landsov. Outros falavam que ele era um rebelde figerdano que se recusava a lutar ao lado de bruxas. Mas todos concordavam que ele devia ter seus próprios poderes. A santa sacudiu as barras de sua jaula subterrânea. Essa era sua guerra, e ela exigia liberdade para lutá-la. O sacerdote se recusou. Mas ele se esqueceu de que antes de se tornar uma grixa e uma santa, ela tinha sido um fantasma de Keranzin. Ela e o garoto tinham guardado seus segredos, como Peliekin guardava seus tesouros. Eles sabiam como ser ladrões e fantasmas, como ocultar sua força, assim como ser ofensivos. Como os professores da propriedade do duque, o sacerdote pensou conhecer a garota e saber do que ela era capaz. Ele estava errado. Ele não ouviu sua linguagem secreta, não entendeu a determinação do garoto. Ele não percebeu o momento em que a garota deixou de vestir sua fraqueza como um fardo e começou a vesti-la como um disfarce. Capítulo 1. Eu estava em pé em uma sacada de pedra esculpida, braços esticados, tremendo em meu roupão barato, e tentava dar um bom show. Meu kefta era um remendo costurado a partir de trapos do vestido que usava na noite em que fugimos do palácio e de cortinas espalhafatosas que me disseram terem vindo de um teatro abandonado em algum lugar perto de sala. Pérolas dos lustres do lobby compunham a barra. Os bordados nas mangas já estavam se desfazendo. David e Jane tinham feito o seu melhor, mas os recursos eram limitados no subterrâneo. De longe ele funcionava, ouro brilhante na luz que parecia emanar das palmas de minhas mãos, enviando ondas reluzentes sobre os rostos estáticos dos meus seguidores lá embaixo. De perto eram fios soltos e um brilho falso, assim como eu, a santa maltrapilha. A voz do Aparat ressoou pela catedral branca, e a multidão se agitou, de olhos fechados e mãos erguidas, como um campo de papoulas de braços com hastes pálidas sacudidas por algum vento que eu não conseguia sentir. Seguia uma série coreografada de gestos, movendo-me deliberadamente de modo que David e algum infernal que eu ajudava esta manhã pudessem rastrear meus movimentos a partir de suas posições na câmara escondida logo acima da sacada. Eu odiava as orações matinais, mas de acordo com o sacerdote, essas falsas exibições eram uma necessidade. Isso é um presente que você dá ao seu povo, Santa Alina, disse ele. Isso é esperança. Na verdade, era uma ilusão, uma sugestão pálida da luz que um dia eu havia comandado. A névoa dourada era, na verdade, o fogo de um infernal refletido em um disco espelhado amassado, que David tinha confeccionado a partir de vidro quebrado. Era algo parecido com os discos que havíamos usado em nossa tentativa fracassada de afastar as hordas do Darkling na Batalha de Oisalta. Tínhamos sido pegos de surpresa, e meu poder, nosso planejamento, toda a engenhosidade de David e os recursos de Nikolai não tinham sido suficientes para impedir a matança. Desde então, eu não havia conseguido evocar nem um raio de sol, mas a maior parte do rebanho do Aparat nunca tinha visto o que a santa deles realmente era capaz de fazer, e por enquanto essa decepção era suficiente. O Aparat terminou seu sermão. Aquele era o sinal para o encerramento. O infernal deixou a chama brilhar ao meu redor. Ela pulou e bruxuleou erraticamente, então, finalmente, morreu, quando eu baixei os braços. Bem, agora eu sabia quem estava responsável pelo fogo com David. Eu fiz uma careta para o lado da caverna. Rachel. Ele estava sempre se excedendo. 3 infernais tinham escapado da batalha do pequeno palácio, mas um tinha morrido apenas alguns dias depois por causa dos ferimentos. Dos 2 que restaram, Rachel era o mais poderoso e o mais imprevisível. Eu desci na plataforma, ansiosa para estar longe da presença do Aparat,
mas meus pés falharam e eu cambaleei. O sacerdote agarrou meu braço, me apoiando. Tome cuidado, Alina Starkov. Você é imprudente com sua segurança. Obrigada, disse eu. Queria me afastar dele, do fedor do solo revirado e do incenso que ele levava com ele a todos os lugares. Você está se sentindo indisposta hoje? Apenas desajeitada. Ambos sabíamos que aquilo era uma mentira. Eu estava mais forte do que na época da chegada à Catedral Branca. Meus ossos haviam se reparado e eu conseguia manter as refeições no estômago. Mas ainda estava fraca. Meu corpo estava empesteado de dores e a fadiga era constante. Talvez um dia de descanso, então. Eu cerrei os dentes. Teria outro dia confinada nos meus aposentos. Engoli a frustração e sorri debilmente. Eu sabia o que ele queria ver. Estou com muito frio, falei. Algum tempo na caldeira me faria bem. Estritamente falando, isso era verdade. As cozinhas ficavam em um lugar da Catedral Branca onde a umidade podia ser tolerada. Àquela hora, pelo menos, uma das fogueiras onde se preparava o café da manhã estaria acesa. A grande caverna redonda estaria cheia de aromas de pão assando e do mingau doce que os cozinheiros faziam com os estoques de ervilhas amassadas e leite em pó fornecido pelos aliados na superfície e armazenado pelos peregrinos. Eu adicionei um arrepio para convencê-lo, mas a única resposta do sacerdote foi um evasivo O movimento na base da caverna chamou minha atenção. Peregrinos recém-chegados. Eu não pude evitar de encará-los com um olhar estratégico. Alguns vestiam uniformes que os deixava identificados como desertores do primeiro exército. Todos eram jovens e capazes. Nenhum veterano? Perguntei. Nenhuma viúva? É uma jornada difícil no subterrâneo, respondeu o Aparat. Muitos são muito velhos ou fracos para se mexer. Eles preferem permanecer no conforto dos seus lares. Improvável. Os peregrinos vinham de muletas e bengalas, não importava o quanto fossem velhos ou doentes. Mesmo morrendo, vinham ver a Santa do Sol em seus últimos dias. Eu lancei um olhar desconfiado por sobre o ombro. Pude perceber apenas um relance de guardas sacerdotais, barbudos e fortemente armados, fazendo a guarda no arco. Eles eram monges, sacerdotes eruditos como o Aparat, e no subsolo eram os únicos com permissão de carregar armas. Acima havia os guardiões do portão, identificando e expulsando espiões e descrentes, liberando a entrada no santuário para aqueles que consideravam merecedores. Ultimamente, o número de peregrinos vinha diminuindo, e os que se juntavam às nossas tropas pareciam mais entusiasmados que tementes. O Aparat queria soldados em potencial, não apenas bocas para alimentar. Eu poderia ir até os doentes e anciãos, disse eu. Sabia que o argumento era inútil, mas o disse mesmo assim. Era quase previsível. Uma santa deve caminhar entre o seu povo e não se esconder como uma rata em uma toca. O Aparat sorriu, o sorriso benevolente e indulgente que os peregrinos adoravam e que me dava vontade de gritar. Em tempos difíceis, muitos animais se refugiam sob a terra. É como eles sobrevivem, disse ele. Após os tolos travarem suas batalhas, são os ratos que comandam os campos e as cidades. E se banqueteiam com os mortos, pensei com um tremor. Como se pudesse ler meus pensamentos, ele pressionou uma das mãos no meu ombro. Seus dedos eram longos e brancos, espalhando-se pelo meu braço como uma aranha de cera. Se a intenção do gesto era me confortar, ele falhou. Paciência, Alina Starkov. Nós nos ergueremos quando for o momento certo e não antes. Paciência. Era sempre essa a sua prescrição. Eu resistia ao impulso de tocar meu pulso nu, o espaço vazio onde os ossos do pássaro de fogo deveriam estar. Eu havia reivindicado as escamas do açoite do mar e os chifres do cervo, mas a peça final do quebra-cabeça de Morozova estava faltando. Nós já poderíamos ter o terceiro amplificador se o Aparat tivesse apoiado a caçada ou apenas nos deixado voltar à superfície. Mas essa permissão só viria com um preço. Estou com frio, repeti, enterrando minha irritação. Eu quero ir para a caldeira. Ele franziu o senho. Eu não gosto de ver você junto daquela garota. Atrás de nós, os guardas murmuraram inquietamente, e a palavra voltou para mim. Rasrushaya. Eu tirei a mão do Aparat de mim e marchei pela passagem.
A guarda sacerdotal ficou em posição de sentido. Como todos os seus pares, estavam vestidos de marrom e usavam um sol dourado, o mesmo símbolo que marcava os mantos do Aparat, o meu símbolo. Mas eles nunca olhavam diretamente para mim, nunca falavam comigo ou com os outros refugiados grixas. Em vez disso, eles permaneciam em silêncio nas beiras das salas e me acompanhavam por todo lado, como espectros barbados empunhando rifles. Esse nome é proibido, disse eu. Eles olharam diretamente para a frente, como se eu fosse invisível. O nome dela é Genya Safin, e eu ainda seria prisioneira do Darkling se não fosse por ela. Nenhuma reação, mas eu os vi ficarem tensos somente com o som do nome dela. Homens crescidos, com armas, com medo de uma garota com cicatrizes. Idiotas supersticiosos. Paz, Sanctalina, disse o Aparat, pegando meu cotovelo para me conduzir pela passagem até sua câmara de reuniões. A pedra de veios de prata no teto havia sido esculpida com a forma de uma rosa, e as paredes tinham sido pintadas com santos e seus halos dourados. Aquilo devia ser trabalho de um fabricador, porque nenhum pigmento comum resistiria ao frio e à umidade da Catedral Branca. O sacerdote se acomodou em uma cadeira baixa de madeira e fez um gesto para que eu me sentasse em outra. Tentei esconder meu alívio quando me afundei nela. Até ficar em pé por muito tempo me deixava sem fôlego. Ele me olhou, analisando minha pele amarelada e as manchas negras abaixo dos meus olhos. Certamente Genya pode fazer algo por você. Haviam-se passado 2 meses desde a minha batalha contra o Darkling, e eu não tinha me recuperado totalmente. As maçãs do meu rosto cortavam os sulcos da minha bochecha como exclamações raivosas, e o caimento branco do meu cabelo era tão quebradiço que parecia flutuar como teias de aranha. Eu finalmente havia convencido o Aparat a deixar que Genya me atendesse nas cozinhas com a promessa de que ela poderia fazer seu trabalho e me deixar mais apresentável. Esse havia sido o único contato real meu com outros grixas em semanas. Eu apreciei cada momento, cada migalha de novidade. Ela está fazendo o melhor que pode, disse eu. O sacerdote suspirou. Suponho que todos nós precisamos ser pacientes. Você irá se recuperar a tempo, por intermédio da fé, por meio da oração. Uma onda de raiva se apossou de mim. Ele sabia muito bem que a única coisa que me curaria seria usar o meu poder, mas para fazer isso eu precisava voltar à superfície. Se você ao menos deixasse eu me aventurar lá em cima... Você é preciosa demais para nós, Sanctalina, e o risco é grande demais. Ele deu de ombros se desculpando. Você não cuida da sua segurança, então eu tenho de cuidar. Permaneci em silêncio. Era esse o jogo que jogávamos, que estávamos jogando desde que eu havia sido trazida para cá. O Aparat tinha feito muito por mim. Ele era a única razão de qualquer um dos meus grixas ter escapado da batalha com os monstros do Darkling. Ele tinha nos dado segurança no subsolo, mas cada dia na Catedral Branca parecia mais uma prisão do que um refúgio. Ele estalou os dedos. Meses se passaram e você ainda não confia em mim. Eu confio, menti. É claro que confio. E ainda assim não me deixa ajudá-la. Com um pássaro de fogo em nossa posse, tudo isso mudará. David está fazendo sua pesquisa com os diários de Morozova. Tenho certeza de que a resposta está lá. O olhar constante do Aparat se enterrou em mim. Ele suspeitava de que eu sabia a localização do pássaro de fogo, o terceiro amplificador de Morozova, e a chave para liberar o único poder que poderia derrotar o Darkling e destruir a Dobra. E ele estava certo. Pelo menos eu esperava que sim. A única pista que tínhamos sobre sua localização estava enterrada nas minhas memórias escassas de infância e na esperança de que as ruínas de Dvastoba fossem mais do que pareciam. Mas certa ou errada, a possível localização do pássaro de fogo era um segredo que eu pretendia manter. Eu estava isolada no subterrâneo, praticamente sem poderes, espionada até pelos guardas do sacerdote. Não estava disposta a abdicar da única pequena vantagem que possuía. Só quero o melhor para você, Alina Starkov. Para você e para seus amigos. Restam tão poucos. Se algo acontecer a eles... Deixe-os em paz, eu grunhi, esquecendo de ser dócil e gentil. O olhar do Aparat foi afiado demais para o meu gosto.
Eu só quero dizer que acidentes acontecem no subsolo. Eu sei que você sentiria cada perda profundamente, e você está muito fraca. Na última palavra, seus lábios se esticaram para trás sobre as gengivas. Elas eram negras como as de um lobo. Novamente, fui tomada pela raiva. Desde meu primeiro dia na Catedral Branca, ameaças tinham pairado pesadamente no ar, sufocando-me com a pressão constante do medo. O Aparat nunca perdia uma oportunidade de me lembrar da minha vulnerabilidade. Quase sem pensar, mexi os dedos dentro das mangas da minha roupa. Sombras saltaram pelas paredes da câmara. O Aparat recuou em sua cadeira. Eu franzi a testa, fingindo confusão. O que houve? Perguntei. Ele pigarreou e seus olhos foram de um lado para outro. Não foi... Não é nada, ele gaguejou. Eu deixei as sombras sumirem. Sua reação valeu consideravelmente a onda de tontura que vinha quando eu usava esse truque. E era apenas isso. Eu podia fazer as sombras pularem e dançarem, mas nada além. Era um pequeno e triste eco do poder do Darkling, algum resquício deixado para trás no rastro do confronto que quase havia matado nós dois. Eu o havia descoberto tentando conjurar a luz e lutado para aperfeiçoá-lo, torná-lo algo maior, algo com o qual pudesse lutar. Eu havia fracassado. As sombras pareciam uma punição, fantasmas de um poder maior que servia apenas para me assombrar. Eu, a santa das artimanhas e espelhos. O Aparat se ergueu, tentando retomar sua compostura. Você irá aos arquivos, disse ele decisivamente. Um tempo silencioso de estudo e contemplação irá ajudá-la a acalmar sua mente. Eu sufoquei um gemido. Aquilo realmente era uma punição. Horas infrutíferas passadas folheando textos religiosos antigos atrás de informações sobre Morozova, sem falar no fato de que os artigos eram úmidos, tristes e abarrotados com a guarda sacerdotal. Eu vou acompanhá-la, disse ele. Melhor ainda. E a caldeira? Perguntei, tentando esconder o desespero em minha voz. Mais tarde, Gênia pode esperar, disse ele enquanto eu o seguia pela passagem. Você não precisa debandar para a caldeira, sabe? Você poderia se encontrar com ela aqui, em particular. Eu olhei para os guardas que seguiam nossos passos. Privacidade. Aquilo era risível, mas a ideia de ser mantida longe das cozinhas não era. Talvez hoje o cano mestre da chaminé se abrisse por mais de alguns segundos. Era uma esperança ínfima, mas era tudo o que eu tinha. Eu prefiro a caldeira, disse eu. É mais quente lá. Eu dei a ele meu sorriso mais dócil, deixei meus lábios tremerem levemente e adicionei. E me lembra de casa. Ele amava aquilo. A imagem de uma garota humilde aconchegando-se perto de um fogo, com a bainha da roupa arrastando nas cinzas. Outra ilusão, mais um capítulo em seu livro dos santos. Muito bem, disse por fim. Levou um longo tempo para trilharmos nosso caminho pelo balcão. A Catedral Branca tinha esse nome por causa do alabastro de suas paredes e da enorme caverna principal, na qual conduzíamos as missas toda manhã e à tarde. Mas ela era muito mais que isso. Era uma vasta rede de túneis e cavernas, uma verdadeira cidade subterrânea. Eu odiava cada centímetro dela. A umidade que se infiltrava pelas paredes pingava do teto e se acumulava em gotas na minha pele. Era um arrepio que não podia ser desfeito. Havia mofo e flores noturnas que cresciam em fendas e rachaduras. Eu odiava o modo como marcávamos o tempo. Missas matinais, orações vespertinas, missas vespertinas, os dias dos santos, dias de jejum e meio jejum. Mas principalmente odiava o sentimento de que eu realmente era um ratinho pálido e de olhos vermelhos que subia pelos muros do meu labirinto com garras frágeis tingidas de rosa. O Aparat me conduziu pelas cavernas ao norte da depressão principal, onde eram treinados os Soldat Sol. As pessoas recuaram contra a rocha ou se esticaram para tocar minhas mangas douradas. As mangas douradas de minhas vestes enquanto passávamos. Nós adotamos um ritmo mais lento e dignificado que era necessário. Eu não podia me mover nem um pouco mais rápido sem resfolegar. O rebanho do Aparat sabia que eu estava doente e entoava orações pela minha saúde.
mas ele temia que houvesse pânico se descobrissem o quanto eu estava frágil, o quanto eu estava humana. Os Soldados Sol já tinham começado a treinar quando cheguei. Esses eram os guerreiros sagrados do Aparat, soldados do sol, que ostentavam meu símbolo tatuado em seus braços e rostos. Eram compostos, na sua maioria, por desertores do primeiro exército, embora outros fossem simplesmente jovens ferozes dispostos a morrer. Eles haviam ajudado a me resgatar do pequeno palácio e as baixas tinham sido brutais. Sagrados ou não, não eram páreo para os Nitevoia do Darkling. Além disso, o Darkling tinha soldados humanos e grixas a seu serviço. Por isso, os Soldados Sol treinavam. Mas agora eles faziam isso sem armas reais, com espadas falsas e rifles carregados com balas de cera. Os Soldados Sol eram um tipo diferente de peregrino, trazidos ao culto da Santa do Sol pela promessa de mudança. Muitos deles jovens e ambivalentes sobre o Aparat e os velhos métodos da igreja. Desde minha chegada ao subsolo, o Aparat os mantinha em uma disciplina mais rígida. Ele precisava deles, mas não confiava totalmente neles. Eu conhecia o sentimento. A guarda sacerdotal se enfileirou rente às paredes, prestando atenção aos procedimentos. Suas balas eram reais, assim como as lâminas de seus sabres. Assim que entramos na área de treinamento, vi que um grupo havia se reunido para ver Mali praticar com Stig, um de nossos 2 infernais sobreviventes. Ele tinha o pescoço grosso, era loiro e totalmente sem humor, um típico figerdano. Mali desviou de um arco de fogo, mas o segundo lance de chamas pegou em sua camisa. A plateia engoliu em seco. Pensei que ele recuaria, mas em vez disso, ele atacou. Mergulhou para rolar no chão, extinguindo as chamas no solo e dando uma rasteira em Stig. Em um instante, ele tinha o infernal imobilizado de cara no chão. Ele segurou os pulsos de Stig, evitando outro ataque. Os soldados do sol que assistiam aplaudiam e subiaram, apreciando a cena. Zoya jogou seu cabelo negro brilhante por cima do ombro. Muito bem, Stig, você está amarrado e pronto para ser tostado. Malha silenciou com um olhar. Distrair, desarmar, incapacitar, disse ele. O truque é não entrar em pânico. Ele se levantou e ajudou Stig a ficar em pé. Você está bem? O infernal fez uma careta, aborrecido, mas assentiu e foi praticar com um soldado muito jovem. Venha, Stig, a garota disse com um sorriso largo. Não serei muito dura com você. O rosto dela era familiar, mas levei um longo momento para reconhecê-la. Ruby. Mari e eu tínhamos treinado com ela na Polisnaia. Ela tinha sido de nosso regimento. Eu me lembrava dela rindo, alegre, o tipo de menina feliz e carismática que fazia eu me sentir horrível e sem jeito. Ela ainda tinha o mesmo sorriso armado, a mesma longa trança loira, mas mesmo de certa distância eu podia ver sua vigilância, a cautela que vinha com a guerra. Havia um sol negro tatuado do lado direito do seu rosto. Era estranho pensar que uma garota que já havia sentado comigo no refeitório agora pensava que eu era divina. Era raro que o Aparat e seus guardas me levassem aos arquivos por esse caminho. O que havia de diferente hoje? Ele havia me trazido aqui para que eu pudesse olhar os farrapos do meu exército e lembrar o preço dos meus erros? Para me mostrar quão poucos aliados eu tinha? Eu observei Mali parear soldados do sol com grixas. Havia os aéreos, Zoya, Nadia e seu irmão Edric, com Stig e Rachel. Eles eram os últimos dos meus Eteriok. Mas Rachel não estava em nenhum lugar que eu pudesse ver. Provavelmente tinha voltado para a cama após conjurar a chama para mim durante as orações matinais. Representando os Corporalki, os únicos sangradores no pátio de treinamento eram Tamar e seu gêmeo gigante Tolia. Eu devia a minha vida a eles, mas era uma dívida desconfortável. Eles eram próximos ao Aparat e seguiam instruções dos Soldados Sol, e haviam mentido para mim durante meses no pequeno palácio. Eu não estava certa do que fazer com eles. Confiança era um luxo que eu dificilmente podia me dar. Os soldados remanescentes teriam de esperar por um turno para lutar. Havia simplesmente muito poucos grixas. Jaina e David se mantinham isolados e não eram muito aptos ao combate de qualquer maneira. Maxim era um curandeiro e preferia praticar sua arte na enfermaria, embora poucos no rebanho do Aparat confiassem o suficiente em um grisha para aproveitar seus serviços.
Sergei era um sangrador poderoso, mas haviam-me dito que ele era instável demais para ser considerado seguro perto dos alunos. Ele estava no fervor da batalha quando Darkley lançou seu ataque surpresa. Tinha visto a menina que amava ser destroçada por monstros. Nós havíamos perdido nosso único outro sangrador para os Nitchevoia em algum lugar entre o pequeno palácio e a capela. Por sua causa, disse uma voz na minha cabeça, porque você falhou com eles. Fui resgatada dos meus pensamentos isolados pela voz do Aparat. O garoto passa dos limites? Eu segui seu olhar até onde Mali se movia por entre os soldados, falando com um ou corrigindo o outro. Ele está ajudando-os a treinar, disse eu. Está dando ordens. Oretsev! Chamou o sacerdote. Eu fiquei tensa, observando Mali se aproximar. Eu mal o tinha visto desde que havia sido banido dos meus aposentos. Além das minhas interações cuidadosamente racionadas com Genya, o Aparat me mantinha isolado de potenciais aliados. Mali parecia diferente. Ele vestia o tecido grosseiro camponês que tinha servido como seu uniforme no pequeno palácio, mas estava mais magro e mais pálido por causa do tempo passado no subterrâneo. A cicatriz estreita no seu queixo continuava em relevo acentuado. Ele parou diante de nós e fez uma mesura. Foi o mais próximo um do outro que tivemos permissão de ficar em meses. Você não é o capitão aqui, disse o Aparat. Tolha e Tamara estão acima de você. Malha assentiu. Estão? Então por que está comandando os exércitos? Não estava comandando nada, disse ele. Tenho algo a ensinar, eles têm algo a aprender. É verdade, pensei amarga. Mali tinha ficado muito bom em lutar contra Grixas. Eu me lembrava dele machucado e sangrando, enfrentando um Aeros nos estábulos do pequeno palácio, um brilho de desafio e desprezo em seus olhos. Outra memória que eu poderia ficar sem. Por que esses recrutas não foram marcados? Perguntou o Aparat, apontando para um grupo treinando com espadas de madeira na parte mais distante do muro. Nenhum deles devia ter mais que 12 anos de idade. Porque são crianças, respondeu Mali num tom frio. É uma escolha deles? Você negaria a eles a chance de mostrar fidelidade à nossa causa? Negaria a eles arrependimento. Ninguém tem esse poder. O músculo pulou no maxilar de Mali. Se perdermos aquelas tatuagens, irão marcá-los como soldados do sol. Eles também poderiam se inscrever para enfrentar o pelotão de fuzilamento agora. É por isso que não traz nenhuma marca? Por ter tão pouca fé em nossa vitória? Mali olhou para mim e então de volta para o Aparat. Eu guardo minha fé para os santos, disse ele calmamente. Não para homens que enviam crianças para morrer. Os olhos do sacerdote se estreitaram. Mali tem razão, interrompi. Deixe-os permanecer sem a marca. O Aparat me analisou minuciosamente com aquele olhar negro e constante. Por favor, disse suavemente. Como uma gentileza para mim? Eu sabia o quanto ele gostava daquela voz gentil, quente, uma voz de canção de ninar. Um coração tão terno, disse ele, estalando a língua. Mas pude notar que ele estava satisfeito. Embora eu tivesse ido contra seus desejos, essa era a santa que ele queria que eu fosse. Uma mãe amorosa, um conforto para o povo. Eu pressionei os dedos na minha palma. Aquela é Ruby, não é? Perguntei, ansiosa para mudar de assunto e desviar a atenção do Aparat. Ela voltou há poucas semanas, disse Mali. Ela é boa, veio da infantaria. Apesar de tudo, senti uma pontada ínfima de inveja. Stig não parece feliz, disse eu, inclinando a cabeça em direção para onde o infernal parecia estar descontando sua derrota em Ruby. A garota está fazendo seu melhor para se segurar, mas ela era claramente superior. Ele não gosta de ser derrotado. Acho que você nem chegou a suar. Não, disse ele. Isso é um problema. Por que isso? Perguntou o Aparat. Mali fixou os olhos em mim por um breve segundo. Você aprende mais ao perder. Ele deu de ombros. Pelo menos Tullia está por perto para chutar meu traseiro. Olha essa língua, o Aparat respondeu. Mali o ignorou. De forma abrupta, ele colocou 2 dedos em seus lábios e deu um assovio agudo. Ruby, você está abrindo a guarda. Tarde demais. Sua trança estava pegando fogo. Outro jovem soldado correu até ela com um balde e jogou água sobre sua cabeça.
Eu fiz uma careta. Tente não deixá-los muito tostados. Malha assentiu com a cabeça. Moi Souveraini e caminhou de volta para as tropas. Aquele título. Ele o pronunciou sem nenhum traço do rancor que parecia carregar em voz alta, mas ainda assim me acertou como um soco no estômago. Ele não deveria se dirigir a você dessa maneira, o Aparat reclamou. Por que não? Esse era o título do Darkling e é inadequado a uma santa. Então, como ele deveria me chamar? Ele não deveria falar diretamente com você de jeito algum. Eu suspirei. Da próxima vez em que ele tiver algo a me dizer, pedirei a ele que me escreva uma carta. O Aparat franziu os lábios. Você está inquieta hoje. Acho que uma hora extra no solar dos arquivos lhe fará bem. Seu tom foi repreensivo, como se eu fosse uma criança ranzinza que tivesse passado da hora de ir para a cama. Eu me obriguei a pensar na promessa da caldeira e forcei um sorriso. Tenho certeza de que você tem razão. Distrair, desarmar, incapacitar. Quando voltamos pela passagem que nos levaria aos arquivos, olhei por sobre os ombros. Zoé tinha lançado um soldado de costas e o estava girando como uma tartaruga, a mão dela fazendo círculos preguiçosos no ar. Ruby conversava com Mali com seu sorriso largo e sua expressão ávida, mas Mali me observava. Na luz fantasmagórica da caverna, seus olhos adquiriram um azul profundo e firme, a cor do centro de uma chama. Eu me virei de volta e segui o Aparat, apressando os passos, tentando acalmar o chiado dos meus pulmões. Pensei no sorriso de Ruby e em sua trança chamuscada. Era uma garota simpática, uma garota normal. Era disso que Mali precisava. Se ele ainda não havia se envolvido com alguém novo, logo iria. E algum dia eu seria uma pessoa boa o suficiente para desejar o melhor a ele, mas não hoje. Encontramos David em seu caminho para os arquivos, como de costume. Ele estava desarmado. Como de costume, ele estava desarrumado. Seu cabelo ia em todas as direções, as mangas estavam borradas de tinta. Ele trazia um copo de chá quente em uma das mãos e um pedaço de torrada enfiado em seu bolso. Seus olhos foram do Aparat aos guardas sacerdotais. Mais bálsamo? Ele perguntou. O Aparat curvou ligeiramente seu lábio ao ouvir isso. O bálsamo era a mistura de David para Genya. Juntamente com os próprios esforços dela, ele tinha ajudado a diminuir algumas das piores cicatrizes, mas feridas feitas por Nitchevoia nunca se curavam completamente. Sanctalina veio passar a manhã estudando, o Aparat declarou com grande solenidade. David deu uma sacudida que lembrava vagamente um movimento de ombros e se enfiou pela porta. Mas você irá à caldeira mais tarde? Enviarei guardas para acompanhá-la dentro de 2 horas, disse o Aparat. Genesafin estará esperando por você. Os olhos dele analisaram meu rosto abatido. Garanta que ela se dedique melhor ao trabalho dela. Ele se curvou profundamente e desapareceu pelo túnel. Eu olhei para a sala ao redor e deixei escapar um suspiro longo e deprimido. Os arquivos poderiam ter sido o tipo de lugar que eu amava, cheios do cheiro da tinta no papel, o estalido suave das penas, mas esse era o covil dos guardas sacerdotais, um labirinto mal iluminado de arcos e colunas esculpidos em pedra branca. O mais próximo que eu havia chegado de ver David se descontrolar tinha sido a primeira vez que ele pousou os olhos nesses pequenos nichos sob cúpulas, alguns deles desabando, todos repletos de fileiras de livros e manuscritos antigos, suas páginas pretas de podridão, suas lombadas inchadas de umidade. As cavernas eram úmidas o suficiente para que poças escoassem pelos assoalhos. Você não pode manter o diário de Morozov aqui, ele praticamente gritou. Isso é um pântano. Agora, David passava seus dias e a maioria de suas noites nos arquivos, debruçado sobre os escritos de Morozova, registrando teorias e esboços em seu caderno de anotações. Como a maioria dos outros Grishas, ele acreditava que os diários de Morozova tinham sido destruídos após a criação da dobra. Mas o Darkling nunca deixaria que um conhecimento como aquele se perdesse. Ele havia escondido os diários e, embora nunca tivesse sido capaz de obter uma resposta direta do Aparat, eu suspeitava que o sacerdote os havia descoberto de alguma maneira no pequeno palácio e então os roubado quando Darkling foi forçado a deixar Ravka.
Eu desabei em um banquinho em frente a David. Ele tinha arrastado uma cadeira e uma mesa para dentro da caverna mais seca e guardado óleo extra em uma das prateleiras para suas lanternas, e as ervas e ungüentos usados para fazer o bálsamo de Genia. Geralmente, ele se debruçava sobre alguma fórmula ou alguns ajustes e não olhava para cima durante horas, mas hoje não conseguia ficar parado, agitado com suas tintas, remexendo o relógio de bolso que havia apoiado sobre a mesa. Eu manuseei desanimadamente um dos diários de Morozova. Eu tinha passado a detestar vê-los pela frente. Inúteis, confusos e, o mais importante, incompletos. Ele descreveu sua teoria em relação aos amplificadores, sua busca pelo cervo, sua jornada de 2 anos a bordo de um baleeiro procurando o açoite do mar, suas teorias sobre o pássaro de fogo e então, nada. Ou havia diários faltando, ou Morozova tinha deixado seu trabalho por terminar. O prospecto de encontrar e usar o pássaro de fogo me assombrava o suficiente, mas a ideia de que ele podia não existir, de que eu teria de enfrentar o Darkly novamente sem ele, esse era um pensamento assustador, demais para se contemplar. Então eu simplesmente o afastava. Obriguei-me a virar as páginas. A única maneira que eu tinha de marcar as horas era o relógio de David. Não sabia onde eu lhe havia encontrado, como tinha feito funcionar, ou se a hora que marcava tinha qualquer relação com o tempo na superfície. Mas eu observava sua face e desejava que o ponteiro dos minutos se movesse mais rápido. Os guardas sacerdotais entravam e saíam sempre observando ou arqueados sobre seus textos. Era suposto de estarem iluminando manuscritos, estudando a palavra sagrada, mas eu duvidava que esse fosse sua tarefa principal. A rede de espiões do Aparat se espalhava por Ravnica e seus homens consideravam sua missão mantê-la decifrando mensagens, reunindo informações, construindo o culto de uma nova santa. Era difícil não compará-los aos meus soldados do sol, a maioria deles jovens e analfabetos, afastados dos antigos mistérios que esses homens guardavam. Quando não pude mais aguentar as divagações de Morozova, girei meu assento e tentei me livrar da dor nas costas. Então puxei uma velha coletânea composta, na maioria por debates sobre orações, mas acabou que ela também continha uma versão do martírio de Santa Ilia. Nela, Ilia era um pedreiro e o garoto vizinho estava esmagado sob um cavalo. Aquilo era novo. Geralmente o garoto aparecia cortado por uma lâmina de arar. Mas a história terminava como em todos os contos. Ilia trazia a criança de volta da beira da morte e, como recompensa, os moradores da vila o jogavam no rio, preso a correntes de ferro. Alguns contos diziam que ele nunca afundou e que flutuou para fora do mar. Outros juravam que seu corpo havia emergido dias depois em um baixio a quilômetros de distância, perfeitamente preservado e cheirando a rosas. Eu conhecia todas as histórias e nenhuma delas dizia uma palavra sobre o pássaro de fogo ou indicava que Dvastoba era o lugar correto para começar a procurar. Toda a nossa esperança de encontrar o pássaro de fogo residia em uma ilustração antiga. Sankt Ilia acorrentado, cercado pelo cervo, o açoite do mar e o pássaro de fogo. Montanhas podiam ser vislumbradas atrás dele, juntamente com uma estrada e um arco. Aquele arco tinha desabado muito tempo antes, mas eu achava que as ruínas podiam ser encontradas em Dvastoba, não muito longe dos acampamentos onde Mali e eu havíamos nascido. Pelo menos era nisso que eu acreditava nos bons tempos. Hoje me sentia menos certa de que Ilia Morozova e Sankt Ilia eram o mesmo homem. Eu não conseguia mais me animar ao olhar as cópias do Story Sanctaia. Ele se encontrava em uma pilha mofada em um canto esquecido, parecendo mais com livros infantis que tinham saído da moda do que presságio de algum destino grandioso. David pegou seu relógio, largou-o, pegou-o de novo, derrubou uma garrafa de tinta e depois ajeitou-a com seus dedos trêmulos. "O que há com você hoje?" perguntei. "Nada", disse ele abruptamente. Eu pisquei para ele. "Seu lábio está sangrando." Ele passou a palma da mão por ele, e o sangue formou uma gota novamente. Ele devia ter mordido, com força. "David." Ele bateu com os nós dos dedos contra a mesa e eu quase pulei. Havia 2 guardas atrás de mim, pontuais e assustadores como de costume.
Aqui, disse David, me passando uma pequena lata metálica. Antes que pudesse segurá-la, um guarda a pegou. O que está fazendo? Perguntei com raiva, mas eu sabia. Nada passava entre mim e os outros grixas sem ser minuciosamente inspecionado. Para minha segurança, é claro. O guarda do sacerdote me ignorou. Passou seus dedos sobre o topo e a base da lata, abriu-a, cheirou o conteúdo, investigou a tampa, então fechou-a e me entregou de volta sem dizer uma palavra. Eu arranquei da mão dele. Obrigada, disse amargamente, e obrigada, David. Ele já tinha se inclinado novamente sobre seu caderno de anotações, parecendo perdido com o que quer que estivesse lendo, mas ele segurou sua caneta com tanta força que pensei que fosse quebrar. Jenny me esperava na caldeira, a caverna vasta e quase perfeitamente redonda que fornecia comida a todos na Catedral Branca. Suas paredes curvas eram enfeitadas com lareiras de pedra, lembranças do antigo passado de Ravka. A equipe da cozinha gostava de reclamar que elas nem de perto eram convenientes como os fogões e fornos a lenha. Os espetos gigantes tinham sido feitos para grandes animais de caça, mas os cozinheiros raramente tinham acesso à carne fresca. Então, em vez disso, serviam carne de porco salgada, guisados de raiz de vegetais e um pão estranho feito de uma farinha cinza grossa com um gosto parecido com o de cerejas. Os cozinheiros tinham praticamente se acostumado com Jenya, ou pelo menos não mais se encolhiam e começavam a rezar quando a viam. Eu a encontrei se aquecendo na lareira na parede mais distante da caldeira. Aquele tinha se tornado nosso ponto de encontro, e os cozinheiros deixavam um pequeno pote de mingau ou sopa lá para nós. Todo dia. Enquanto me aproximava com minha escolta armada, Jenya deixou seu chale cair, e os guardas que me flanqueavam pararam na hora. Ela revirou seu olho remanescente e chiou como um gato. Eles recuaram, parando perto da entrada. Exagerei? Perguntou ela. O suficiente, respondi, maravilhada com as mudanças nela. Se Jenya podia rir do modo como aqueles imbecis reagiam a ela, esse era um sinal muito bom. Embora o bálsamo que David havia criado para as cicatrizes dela houvesse ajudado, eu tinha quase certeza que a maior parte do crédito pertencia a Tamar. Por semanas após chegarmos à Catedral Branca, Jenya tinha se recusado a deixar seus aposentos. Ela simplesmente deitava lá, no escuro, relutando em se mover, sob a supervisão dos guardas. Eu falava com ela, fazia elogios, tentava fazê-la rir. Nada havia mudado. No fim, foi Tamar que a convenceu a se abrir, exigindo que ela pelo menos aprendesse a se defender. Por que você se importa com isso? Jenya murmurou para ela, puxando as cobertas. Eu não me importo, mas se não pode lutar, você é um peso. Não me importo se eu for ferida. Eu me importo, protestei. A Linda precisa cuidar de si mesma, disse Tamar. Ela não pode ficar tomando conta de você. Nunca pedi isso a ela. Não seria ótimo se só fizéssemos aquilo que nos pedem? Disse Tamar. Em seguida ela cutucou, beliscou e provocou-a gentilmente. Até que Jenya finalmente jogou as cobertas e concordou com uma única aula de combate em particular, longe dos outros, apenas com os guardas sacerdotais como público. Eu vou acabar com ela, ela murmurou para mim. Meu ceticismo deve ter sido evidente, porque ela soprou um cacho vermelho de sua testa com cicatrizes e disse: Ótimo, então esperarei ela cair no sono e criarei um focinho de porco nela. Mas ela compareceu àquela aula e à seguinte, e até onde eu sabia, Tamar não havia acordado com um focinho de porco ou com pálpebras seladas. Jenya continuou a manter o rosto coberto e passava a maior parte do tempo em seu quarto, mas parou de arquear as costas e não evitava mais as pessoas nos túneis. Ela fez para si um tapa-olhos negro de seda com o revestimento de um casaco velho, e seu cabelo parecia distintamente mais vermelho. Se Jenya estava usando seu poder para alterar a cor do cabelo, então talvez parte de sua vaidade houvesse retornado, e aquilo só podia significar mais progresso. Vamos começar? Disse ela. Jenya virou as costas para a sala, de frente para o fogo. Então jogou o chale por sobre a cabeça, mantendo as franjas laterais bem abertas para criar uma cortina que nos escondesse dos olhos curiosos. A primeira vez que tentamos isso, os guardas vieram para cima de nós em segundos. Mas assim que me viram aplicando o bálsamo nas cicatrizes de Jenya, eles nos deram espaço.
Eles consideravam as feridas que havia ganhado dos Nitevoia do Darkling como algum tipo de julgamento divino. Pelo que eu não tinha certeza. Se o crime de Janet tinha sido se aliar ao Darkling, então a maioria de nós era culpado por isso em uma época ou outra. E o que eles diriam a respeito das marcas de mordida no meu ombro? Ou do modo como eu fazia as sombras se curvarem? Retirei a lata do meu bolso e comecei a aplicar o bálsamo em suas feridas. Ele tinha um cheiro de mato penetrante que fez meus olhos lacrimejarem. Nunca me dei conta do quanto é chato ficar sentada parada tanto tempo, ela reclamou. Você não está parada, está se contorcendo toda. É que coça. E se eu a espetasse com uma tachinha, isso a distrairia da coceira? Basta me dizer quando tiver terminado, sua menina desagradável. Ela estava observando minhas mãos com atenção. Não teve sorte hoje? Ela sussurrou. Ainda não. Só tem 2 lareiras acesas e as chamas estão baixas. Eu limpei minha mão em uma toalha suja de cozinha. Ali, falei. Pronto. Sua vez, disse ela. Você parece terrível? Eu sei. Terrível é um termo relativo. A tristeza em sua voz era evidente. Eu queria ter ficado quieta. Toquei a bochecha dela com a mão. A pele entre as cicatrizes era macia e branca como as paredes de alabastro. Sou uma idiota. O canto de seu lábio arqueou quase em um sorriso. De vez em quando, disse ela. Mas fui eu quem puxou o assunto. Agora fique quieta e me deixe trabalhar. Só o suficiente para o Aparat nos deixar continuar vindo aqui. Não quero dar a ele uma santinha linda para exibir. Ela suspirou de maneira teatral. Essa é uma violação das minhas crenças mais fortes e você irá me compensar mais tarde. Como? Ela inclinou a cabeça para um lado. Acho que você deveria deixar eu transformá-la em uma ruiva. Eu revirei os olhos. Não dessa vida, Jenny. Enquanto ela começava o trabalho vagaroso de alterar meu rosto, brinquei com a lata nos meus dedos. Tentei encaixar a tampa de volta, mas alguma parte dela tinha se soltado embaixo do bálsamo. Eu a suspendi com a ponta dos dedos. Um disco de papel fino e ceroso. Jenny o viu no mesmo instante que eu. Escrita na parte de trás, na grafia quase ilegível de David, uma única palavra. Hoje. Jenny o arrancou dos meus dedos. Pelos santos, Alina! Foi quando ouvimos a batida de botas pesadas e uma briga do lado de fora. Um pote caiu no chão com um cleque alto, e um dos cozinheiros gritou quando o ambiente se encheu de guardas sacerdotais, rifles desembainhados, os olhos parecendo brilhar com o fogo sagrado. O Aparat deslizou atrás deles em um redemoinho de mantos marrons. Esvaziem a sala! Ele gritou. Jenny e eu ficamos em pé enquanto os guardas sacerdotais tiravam de modo grosseiro os cozinheiros da cozinha em uma confusão de protestos e exclamações assustadas. — O que é isso? — perguntei. — Alina Starkov, disse o Aparat, você está em perigo. Meu coração batia rápido, mas eu mantive a voz calma. — Perigo de quê? — perguntei, olhando as panelas fervendo nas lareiras. — De almoçar? — Conspiração, ele proclamou, apontando para Jenny. Aqueles que você diz serem seus amigos querem destruí-la. Mais capangas barbados do Aparat marcharam pela porta atrás dele. Quando se dividiram em fileira, eu vi David com seus olhos arregalados e assustados. Jenny engoliu em seco e eu pousei a mão em seu braço para impedi-la de avançar. Nadia e Zoya entraram em seguida, ambas com os pulsos algemados para impedi-las de conjurar. Um filete de sangue escorria do canto da boca de Nadia, e a pele dela estava branca por baixo das sardas. Mali estava com eles, com o rosto bastante ensanguentado. Ele segurava seu flanco, como se cuidasse de uma costela quebrada, e seus ombros estavam curvados de dor. Mas o pior de tudo foi a visão dos guardas que o flanqueavam, Tolha e Tamar. Tamar trazia seu machado. Na verdade, ambos estavam tão pesadamente armados quanto os guardas sacerdotais. Eles não me olharam nos olhos. Tranquem as portas, mandou o Aparat. Nós resolveremos esse probleminha infeliz em particular.